Oi, meu terceiro ano, eu sou o Damilson Santos, professor de História. Essa ciência que é massa, é a ciência que organiza o nosso pensamento, é a ciência mestra da vida. Então vamos retomar aqui os nossos estudos. Convido você a se sentar, pegar o seu caderno, pegar uma caneta e anotar tudo o que vamos conversar aqui na aula de hoje. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Nós estamos estudando aqui o capítulo 8, os novos impérios. Então, como eu prometi, estou voltando aqui com o PowerPoint que eu fiz especialmente para vocês, para que possamos estar acompanhando o que nós estamos conversando aqui, ok? Então, se concentra, estamos no terceiro ano do ensino médio, o Enem está aí batendo a porta e você não pode perder mais esse vídeo, conteúdo fundamental para entendermos o final do século XIX e o início do século XX, a formação dos novos impérios. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Neste vídeo, nós vamos finalizar o conteúdo no capítulo 8, vendo as resistências que os colonos fizeram contra os imperialistas. Guerras de resistências, guerras contra os impérios europeus. Nós vamos aprender também, ao final do vídeo, nós vamos assistir a uma reportagem que traz um título de Atualidades, e eu queria saber se você sabe fazer a diferenciação entre um chefe de governo e um estadista. Você sabe? Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa diferenciação. Deixa eu pegar aqui então o PowerPoint. Então, tudo isso aqui nós já conversamos na aula passada. Na aula passada nós fizemos a conceituação desse tema do imperialismo, nós aprendemos as principais motivações, as principais razões do imperialismo, que foi principalmente o que? Busca de novos mercados, busca de expansão do seu comércio. As nações europeias em busca de novos mercados consumidores, em busca de novas fontes de matéria-prima. Buscou também o deslocamento do seu excedente populacional. Nós vimos também as teorias que justificavam essas ações imperialistas. Vimos a teoria do darwinismo social, vimos a ideia do fardo do homem branco. Tudo isso já vimos, vamos passar rapidamente aqui nesse slide. Eu vou compartilhar com vocês também, não se preocupe, tá? Então vamos passar bem rápido, porque esse aqui nós já conversamos no vídeo anterior. Então aqui, ó, o fardo do homem branco, ó, ou seja, eu estou indo salvar esses povos africanos, asiáticos, que não conhecem o meu modo de vida, estou levando o meu modo de vida. Então, para mim, isso é um fardo, é pesado, é uma missão. Tínhamos também as teorias racistas que tentavam justificar essas ações nesse novo patamar do sistema capitalista. Tá? A ideia da divisão da raça humana por raças. Como que eles faziam essa divisão? Faziam aqui o estudo anatômico do crânio, né, da cabeça do homem negro, para tentar associar ao macaco ainda, ou seja, dizendo que não evoluiu tanto assim. Essa imagem é uma imagem da época, uma imagem que circulou nos jornais, que mostra aí qual é o fardo do homem branco, qual é a dificuldade que ele está enfrentando aí. Essa imagem é uma imagem crítica, que olha aqui o fardo do homem branco, deitado aqui, dormindo,
o outro sentado, lendo seu jornal, com seu charuto, e o colonizado aqui parecendo um escravo. Ah, Damilson, é escravidão? Não, não é escravidão. Não podemos chamar de regime de escravidão. É um regime de exploração, em que a figura do homem branco vai impor-se como sendo a figura mais respeitável. Todo mundo tem que respeitar e tem que admirar porque eu sou mais evoluído do que você. Tá? Isto é a ciência do século XIX que estava afirmando. Vamos bem rápido aqui também fazer essa comparação da colonização do século XV e XVI e a nova colonização do século XIX. Então, esse tema, imperialismo, pode ser chamado também de neocolonialismo, ou seja, a nova colonização. O antigo sistema colonial e o novo sistema colonial. Quem que comandava o antigo sistema colonial? Quem comandava era o Estado, era o rei absolutista, no nosso caso aqui, o rei português. Já nessa nova fase do sistema colonial, nós vamos ter as empresas privadas, o capital privado, o monopólio capitalista fazendo esse processo de nova colonização. Aqui o contexto, o antigo sistema colonial, século V, aqui estendeu até o século XVIII, tá? E o novo sistema colonial, século XIX, até final da Segunda Guerra Mundial. Tá? A região que predominou o antigo sistema colonial, a região da América, ou seja, aqui no nosso continente. O novo sistema colonial predominou onde? África e Ásia, como nós já comentamos. Os lucros obtidos principalmente pelo controle do comércio, ou seja, a riqueza vinha do pacto colonial, como nós já estudamos, já sabemos o que é isso. Né? A metrópole, no caso Portugal, exercia o exclusivismo econômico sobre a sua colônia, no nosso caso aqui, o Brasil. Nessa nova forma, agora do século XIX, os lucros obtidos por investimento de capital na colônia, ou seja, exportação de capital. No antigo sistema colonial, a exploração econômica não altera o modo de produção da colônia, ou seja, vai aprofundar o modo de produção. Que modo de produção é esse? A agricultura. Muito bem, a plantation dentro da ideia do pacto colonial. Já nesse novo sistema, a exploração imperialista desenvolve o capitalismo na colônia. Vai gerar riqueza na colônia? Vai, mas vai gerar muito mais pobreza, vai gerar muito mais miséria. E o capital mesmo vai ser repatriado para o país de origem. Ou seja, esse capital, o grosso do capital, o importante do capital, não fica nas colônias. Dentro dessa ideia, a corrida imperialista estava intensa, corrida imperialista, ou seja, no sentido de correr para demarcar o seu espaço, para dizer onde vai ter essa zona de influência. Nós vamos ter uma reunião na cidade de Berlim em 1885, chamada Conferência de Berlim. Qual foi a ideia aqui? Organizar essa disputa, que cada país, que cada potência europeia tivesse um pedaço da África, um quinhão da África, onde seria a sua zona de, como eles chamavam, né, a sua zona de gerenciamento, mas na verdade seria o que? Exploração do sistema capitalista. Né? Então, cada país, aqui você consegue ver pela legenda do mapa, né, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e os países independentes. Então, o mapa da África foi definido nesse contexto aí. Os povos africanos não tinham essa ideia de nação,
de Estado-nação, não tinha essa ideia de país. Esse mapa aqui é um mapa, como todos os mapas, né? Mas esse mapa aqui é um mapa que é artificial. Essas divisões territoriais foram feitas pelos europeus. E quando fizeram essas divisões, não prestaram atenção nas tribos inimigas, nos povos inimigos. Então, dentro de um mesmo país, na África, tem disputas tribais e um contexto que vem se arrastando até hoje. Como dica, eu peço que você assista ao filme Hotel Ruanda. O filme Hotel Ruanda mostra esse contexto de saída do imperialismo e as disputas tribais acontecendo na África. Mas eu vou dar só a dica, vá assistir o filme, não vou contar o filme, né? Guerras de resistência. Será que não houve resistência? Sim. Né? Essa imagem aqui mostra isso, né? Essa guerra aí de resistência. A primeira guerra, a Guerra do Ópio, 1841 a 42, uma guerra que aconteceu na China, uma guerra entre China e Inglaterra, a Inglaterra com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio da Rússia também, vai fazer uma guerra contra a China. Na verdade, a Inglaterra estava só buscando uma desculpa para dominar da forma imperialista, dominar a China. A desculpa veio aqui na Guerra do Ópio. O que é o ópio? Alguém sabe o que é o ópio? Por que uma guerra com esse nome? O ópio é uma espécie de alucinógeno que é retirado da papoula, né? Que a papoula é um tipo de plantação e os chineses, segundo a sua tradição milenar, utilizavam o ópio como sendo uma fonte a fonte medicinal. Era usado de uma forma medicinal. Só que os chineses intensificaram a plantação do ópio e a venda do ópio dentro da China, gerando assim uma desestabilização da sociedade chinesa. Causas: China tenta proibir o consumo do ópio no país. Um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio é jogada ao mar pelas autoridades chinesas. E assim começa a Guerra do Ópio. Quem que vai ganhar essa guerra? China ou Inglaterra? Muito fácil de saber. Quem ganha essa guerra é a China? Não, China não. Quem ganha essa guerra é a Inglaterra, certo? E vai fazer com que a China assine, na verdade, né, o chamado Tratado de Nanquim. Tratado de Nanquim, né, de 1860, vai fazer uma abertura da economia chinesa para o capital internacional e principalmente aqui, ó, Hong Kong é entregue à Inglaterra por 55 anos. Hong Kong ficava debaixo da administração da Inglaterra. Até recentemente, Hong Kong pertencia à Inglaterra. Hoje pertence a quem? Pertence à China. E tem uma questão importante aqui também em Hong Kong hoje. Você acompanhou aí as últimas notícias? Tem uma situação aí também, Hong Kong hoje, pedindo uma independência em relação à China. Você está acompanhando? Se não está, preste atenção, é um tema de atualidades. Vamos pesquisar também sobre isso. Guerra dos Cipaios. Agora nós temos a Inglaterra contra a Índia. Cipaios era uma parte do exército indiano que servia à Inglaterra. Mas aí, não aguentando essa situação de exploração colonial, organizam uma guerra de resistência. Quais são as causas? A Inglaterra tinha uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, né, que fez com que o comércio local, ou seja, o comércio na Índia, fosse desestabilizado
com a chegada das suas indústrias. Então, os cipaios tentaram resistir contra isso, mas não conseguiram, não tiveram forças. A Índia torna-se oficialmente uma colônia britânica após aí essa guerra. Guerra dos Boeres, ou Africanders. Onde que aconteceu essa guerra? Na África do Sul. Inglaterra versus os Boers ou Africanders. Quem são esses? São os descendentes de holandeses e de alemães que já viviam na região. Essa guerra surgiu no contexto aí da descoberta de ouro e diamante na República Livre do Transvaal e Orange. Resultado, a Inglaterra ganha mais uma guerra e assim vai ter o domínio sobre essa região, podendo fazer o comércio do ouro e do diamante da região. Guerra dos Boxers. Cuidado para não confundir, tá? Guerra dos Boers e Guerra dos Boxers. Os Boxers aqui eram chamados punhos da justiça. Com seus próprios punhos, com as suas mãos, queriam derrotar o imperialismo inglês. Então eles invadiam fábricas, indústrias, centros de comércios ingleses e vão estar tentando destruir tudo lá, né? Através de chute, murro, soco, pontapé, né? Os chamados nacionalistas versus os estrangeiros. Quem é que vai vencer essa guerra? Óbvio que os boxers vão perder aí essa guerra. Eu tenho uma imagem aqui que mostra a divisão da China. Essa é uma caricatura da época que mostra a dominação imperialista sobre a China. Agora vamos fazer um exercício aqui em cima dessa imagem. Você vai identificar cada um desses personagens, dividindo a China aí como se fosse uma grande pizza, cada um pegando um pedaço aí da pizza. Observe a posição de cada um desses. Conseguiu identificar? Cada um desses personagens representa um país. Você conseguiu fazer a identificação? Bem fácil, hein? Tenho certeza que o Raji vai conseguir. O Miguel, então, já fez a associação aí, não é já, Miguel? Consequência da Guerra dos Boxers, reconhecimento das concessões feitas anteriormente aos países estrangeiros. E aqui na América, nós vamos ter um país também desenvolvendo práticas imperialistas, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, no governo aí Roosevelt, vai desenvolver a política do Big Stick. As relações internacionais dos Estados Unidos seria baseado aí no Big Stick, ou seja, no grande porrete. Olha aqui a imagem, é também uma charge da época, o grande porrete. Qual é a ideia aqui da diplomacia dos Estados Unidos? Eu vou fazer um acordo com você, mas se você não aceitar, eu vou invadir o seu país e vou ter um acordo do mesmo jeito. Ou seja, eu vou invadir o seu país com um grande porrete e vou impor as minhas orientações econômicas. Isso é chamado da política externa do Big Stick, ou do grande porrete. Vai ter intervenções em Cuba, intervenções no Panamá e Nicarágua. Quais são as consequências do imperialismo? O que isso mudou na história da humanidade? O que isso mudou nas nossas vidas? Desestruturação de sistemas produtivos locais para impor uma nova forma de produção, a forma de produção imperialista, fome endêmica, ou seja, fome sistemática. Quando a gente pensa na África, a gente pensa como sendo um continente pobre. Tenta pegar aí a primeira imagem de África que vem em sua mente.
Pensa logo o quê? Pobreza, miséria. E isso foi fruto de quê? Também dessa política imperialista, dessas ações imperialistas. Submissão econômica das regiões dominadas, agravamento dos conflitos regionais, como nós já comentamos no início do vídeo, quando da divisão territorial, não observar as disputas desses povos, jogando esses povos dentro de um mesmo país. Desenvolvimento de nações industrializadas, isso aí seria um ponto positivo. Disputas imperialistas. Esse tópico é importantíssimo porque nós já vamos puxar com as aulas seguintes. Nós já vamos puxar com um capítulo que nós vamos estudar à frente. Essas disputas imperialistas têm a ver com o início da Primeira Guerra Mundial. Sim, né? Essas disputas imperialistas, aquela divisão que foi feita lá na Conferência de Berlim, não estava sendo mais seguida. O capitalismo sempre quer crescer mais. O capitalismo sempre quer novas formas de estar se desenvolvendo. E vai gerar choque, disputas imperialistas. Então nós chamamos a Primeira Guerra Mundial como sendo uma guerra interimperialista, uma guerra entre potências imperialistas. E nós sabemos que essa Primeira Guerra Mundial não vai terminar muito bem, não vai ser bem resolvida. Nós vamos ter como consequência, ainda no século XX, o surgimento de estados totalitários. Nós vamos ter o surgimento de fascismos e redundando na Segunda Guerra Mundial. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Mas também no avanço do mundo, nesse avanço do sistema imperialista, nós temos também a mudança do cotidiano, a mudança no modo de vida, que agora tem que ser o novo modo de vida burguês. Agora tem que viver como burguês. O grande ponto aí é a chegada de novas inovações, como o telégrafo, né? E principalmente aqui a eletricidade, a energia elétrica modificando aí o mundo, certo? Já caiu questões no Enem perguntando como a chegada da eletricidade muda as relações sociais, muda as relações de trabalho. Então preste atenção que esse tema é fundamental. Estamos vendo também o avanço do processo civilizador, para que você tenha bons tons, bons modos, saber como se sentar à mesa, saber como se comportar em cada um dos ambientes. Isto é o século XIX que vai trazer também, para que o burguês possa se diferenciar do restante da sociedade. Olha só como eu sou refinado, olha só como eu tenho dinheiro, olha só como eu sou, qual é a expressão que nós usamos aqui no Ceará? Besta? Não, besta não. Desculpa, não é isso não. Tá? Então surgiu manuais de bons modos, manuais de bons tons, ou seja, você lia e ia aprender como se comportar em cada uma dessas situações. As necessidades, Danilson, como assim? Que a gente não pode falar isso aqui no vídeo. As necessidades são as necessidades fisiológicas. Antes, as necessidades eram feitas de acordo com as necessidades. Você estava necessitando, você ia lá e fazia. Fazia na rua mesmo. Como é? Sim, fazia na rua mesmo. Imagina só, tá o Miguel e o Rajiv caminhando aí na rua próxima à escola, e o Miguel tem vontade de fazer o número 1, e aí fazia no meio da rua mesmo. O Rajiv tinha a necessidade de fazer o número 2 e fazia o número 2 na rua mesmo. Imaginou aí a situação? Então, o século XIX, com esse modo de vida burguês, vai trazer, assim, uma nova sociabilidade também, uma nova civilidade. Tem que se comportar como uma pessoa chique, como uma pessoa refinada, requintada, como uma pessoa burguesa, assim como pessoa da... Não, gente, sou burguês não, tá? Tô brincando, certo? Cada indivíduo com seu espaço,
Agora, nesse novo contexto aí que o século XIX trouxe também, a questão da privacidade. Agora, as casas assumem também uma nova arquitetura. Cada um tem a necessidade de ter o seu quarto, de ter o seu talher individual, o seu prato individual. Então, é o mundo burguês que traz esse novo modo de vida. E vamos finalizar com a chamada Belle Époque. A Belle Époque, ou a Bela Época, o período de grande crescimento cultural europeu, principalmente aí a partir da França, um novo padrão nas artes, um novo padrão na cultura, na moda, que tem que ser seguido a partir do estilo de vida burguês europeu, principalmente o francês. Então, gente, dúvidas até aqui? O que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos as guerras de resistência, os colonizados tentando resistir ao avanço do imperialismo. Aprendemos as consequências do imperialismo, fizemos a ligação já com a Primeira Guerra Mundial e aprendemos também as mudanças no cotidiano. Eu vou pegar agora um vídeo, uma reportagem que mostra a diferenciação entre um chefe de governo e um estadista. Então, vamos aqui comigo. Com o mundo em isolamento, não houve comemoração pública da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra, o chamado Dia da Vitória. 75 anos depois, a Europa está novamente em guerra, desta vez contra um vírus. O discurso de posse como primeiro-ministro já preparava os britânicos para o pior. Winston Churchill não ofereceu nada além de sangue, trabalho, lágrimas e suor. Meses depois, os nazistas já bombardeavam Londres. Foi a última vez que civis britânicos tinham se recolhido em casa. Até 180 mil só encontraram abrigo no metrô. Um confinamento intermitente de condições frias e fétidas. Menos de 2 meses atrás, o Reino Unido voltou a se trancar. O primeiro-ministro atual, um biógrafo de Churchill, declarou que devemos agir como em tempos de guerra, fazer o necessário para apoiar a economia. Algumas empresas mudaram suas fábricas para produzir respiradores. Na Segunda Guerra, todo o país se uniu contra outro perigo mortal. E quando o lamento da sirene parava, os britânicos emergiam dos abrigos. As pessoas checavam se suas casas ainda estavam de pé e se os vizinhos ainda estavam vivos. Todo amanhecer era hora de contar os mortos. O bombardeio matou mais de 450, outro levou embora 568 pessoas. Onde já se viu tanta morte diária? Hoje, os modelos matemáticos conseguem prever o pior. Sabem até onde o inimigo deve matar mais. O apelo do governo é que os britânicos imitem a resistência de seus avós, homens e mulheres imortalizados em bronze. Os atuais heróis de guerra também são de carne e osso. É quem resiste à tentação de estocar, o funcionário do supermercado, a enfermeira que cumpre a sua missão, aqueles que só saem na rua para o essencial. Um psiquiatra contou na Segunda Guerra que pacientes tinham medo de ter medo, como se a angústia em tempos difíceis não fosse normal. O governo então criou um lema que calm and carry on, mantenha calma e continue. Assim como hoje, a rotina tinha mudado demais. Os teatros, os cinemas, os museus, lugares de aglomeração em geral chegaram a fechar. A exceção foi a críticas que eventualmente expressam os líderes de Reino Unido e Estados Unidos foram muito importantes na luta contra Hitler. Os discursos de Churchill e de Roosevelt acalmavam a população. Eram palavras que buscavam a união num momento muito duro para suas nações. E essa é a diferença entre chefes de governo e estadistas. O curioso é que os dois países mais atingidos pelo novo coronavírus estão aqui sentados lado a lado. Roosevelt e Churchill talvez estivessem de máscara agora. Provavelmente estariam a mais de 2 metros de distância. É difícil imaginar que líderes dessa estatura não conduzissem seus países com responsabilidade.
Só com um grande esforço conjunto, a Europa pôde voltar às ruas sem medo. Foi a volta de uma multidão bem aglomerada, com suor e lágrimas. Então, Princesa Elizabeth viu ao lado do pai a nação reservada reservar seu melhor sorriso. Hoje, rainha, ela disse que a mensagem do dia da vitória é nunca desista, nem se desespere. Never give up, never despair. A Europa comemorou dentro de casa os 75 anos da rendição nazista. Mas a guerra contra o ódio, com uma ganda de mentiras, continuou por aí. O extremismo é um vírus que infecta até hoje. Então aí, a reportagem do Jornal da Globo, mostra o quê? A importância de, em momentos de crises, termos estadistas, pessoas que estão preocupadas com o futuro da nação, como foi o caso aí no final, no contexto de toda a guerra, nós vamos ter estadistas, pessoas liderando seus países, liderando para o fim da guerra. Não é? No caso aí dos Estados Unidos, nós tivemos o presidente Roosevelt, e na Inglaterra nós tivemos o primeiro-ministro Winston Churchill. O Churchill, eu acho que é assim a pronúncia, não é? Conseguiu liderar o povo inglês para a vitória diante do medo fascista, do medo nazista. Não é? E hoje nós estamos vivendo também um momento difícil, um momento que precisamos de estadistas, de pessoas que estão preocupadas com o futuro da nação e não preocupadas somente com o seu projeto pessoal de poder. Então essa é a diferenciação. Um chefe de governo está só ocupando aquele cargo de chefe do governo. Né? O estadista não, está preocupado com o futuro, está preocupado com o futuro da nação. E você é capaz de reconhecer os estadistas e de reconhecer somente chefe de governos? Agora ficou bem fácil de entender. Né? Vamos tentar. Miguel, Dom Pedro I foi um chefe de governo ou foi um estadista? Foi somente um chefe de governo. Dom Pedro II. Eu sei que você gosta de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Yasmin. Me responda, Yasmin. Você está assistindo esse vídeo? Dom Pedro II foi um chefe de governo ou foi um estadista? Dom Pedro II foi um estadista. Ok? Então vamos ficando por aqui. Quero deixar aqui o meu beijo, o meu abraço, dizer que estamos morrendo de saudade de vocês. Não é? O professor gosta de estar olhando no olho de cada aluno, comentando cada situação. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta. Se gostou, compartilha. Chama um amigo para assistir que não assistiu ainda. Vamos divulgar o que nós estamos fazendo de bom por aqui também, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assim nós vamos conseguindo superar esse momento de pandemia. Tchau e até uma próxima oportunidade.